E aí, Boyerix, beleza? Eu montei o teu circuito aqui no Proteus, certo? Eu fiz uma simulação aqui para tentar entender o que o professor queria, né? Alguns pontos aí eu não consegui sacar muito não, mas eu vou simular ele aqui para tu ver ele funcionando. Vou te mostrar aqui o que eu fiz, né? A princípio temos as três fontes, né? Essa fonte aqui é 5 volts constante e essa aqui ele fala que você pode variar, né, para 0 volts e 5 volts, né? Pronto, o que acontece? Eu botei aqui em alguns pontos específicos esse logic state, né? Aqui ele vai na prática vai me dizer qual é o estado lógico que chega em cada ponto, se é 5 volts ou 0 volts, se é 0 ou se é 1, né? Mas aí a gente vai considerar o quê? Que os MOSFETs, eles podem atuar em três regiões, né? Ele pode atuar na região de corte, na região ativa ou na região de saturação, né? O corte seria ele aberto, a região de saturação seria ele na sua máxima condução, e na região ativa seria ele na condução média, mais ou menos, né? Na condução linear, nem o máximo nem o mínimo. Ele também fala aí em três parâmetros, né? Que é a corrente de dreno, que é o VGS, que é a tensão do gate para o source, e o VDS, que é a tensão do dreno para o source, tá? O que acontece? A tensão VGS de todos os MOSFETs aqui, né? Pelo menos desse Q1 e do Q2, sempre vão ser 5 volts, né? Que é a tensão da fonte que alimenta aqui, ó. Por exemplo, quando eu fechar essa fonte aqui, ó, eu estou jogando 5 volts no gate do MOSFET, né? Quando eu fecho essa fonte aqui, eu também jogo 5 volts no gate do MOSFET aqui, beleza? Ok? Então sempre que tem um aqui é porque está chegando 5 volts. Detalhe importante, né? Esse resistor aqui, o R3 e o R4, não está no seu circuito, né? A função dele aí é simplesmente chama de resistor de Pundal. Ele vai dar uma referência de 0 volts quando eu abrir a chave aqui, ó. Quando eu abro a chave, ele me dá 0 volts aqui. Tá? Isso me garante que o sinal que vai chegar no MOSFET é um sinal de 0 volts. Só isso. Em termos práticos, sem esse resistor aí fica muito complicado de você montar o circuito funcionando, porque o MOSFET ele pode ter algumas ativações aí aleatórias, né? Ligar sozinho. Realmente isso acontece. Tá? Por isso que é sempre bom colocar o resistor de Pundal aí. Beleza? Então, na prática aqui, no MOSFET, o MOSFET Q3, ele nunca vai sair da região de corte. Por quê? Porque no gate dele, pela essa configuração que está aqui, ó, no gate dele nunca vai chegar a 5 volts. O VGS dele sempre vai ser zero. Você vai perceber aqui ó, que esse zero aqui não muda nunca. Tá? Por exemplo, se eu ativar a fonte 1, quando eu ativar a fonte 1, eu vou colocar esse MOSFET aqui ó, em próximo da condução. Ó, vou ativar a fonte 1. Mas ele não conduz. Por quê? Porque não tem negativo aqui. Ó. O negativo está aqui embaixo. Ó, certo? O negativo só vai entrar para esse MOSFET aqui, tá? Quando esse aqui também entrar. Ó. Entrei, aí o negativo apareceu. E aí, para você ter uma ideia de como realmente esse MOSFET Q1 está em condução, você percebe que aqui ó, no dreno dele não tem tensão mais, né? Tá 0 volts aqui, porque eu tenho os dois MOSFETs conduzindo, né? Então o meu negativo chegou lá, tá? Beleza? Então esse MOSFET aqui está conduzindo. Se eu abrir aqui essa chave, colocar V1 em 0 volts, né? Esse MOSFET aqui não conduz mais, esse cara não está mais conduzindo, certo? Embora eu tenha aqui, ó, tensão no gate, tá? Eu tenho tensão no gate dele aqui, porém não tem como fluir corrente aqui, ó, uma vez que essa chave está aberta. Esse MOSFET está aberto, é como se fosse dois em série aí, tá? Assim, a questão de corrente de dreno desses caras aqui, né? Ó, vamos lá, vou colocar para conduzir. Creio que a corrente de dreno vai ser a mesma, né? Porém, eu tenho que pegar a tensão aqui e aplicar nessa resistência. Porém, eu tenho que lembrar que o MOSFET ele tem uma resistência interna, né? E aí eu tenho a desse MOSFET e a desse aqui, né? Eu tenho que saber se esse valor aí, de quanto é esse valor do MOSFET que o professor passou para você aí, para poder considerar no cálculo, né? Porque toda a corrente elétrica que vai passar aqui vai ter uma quedinha em cima do MOSFET. Aí eu preciso entender de quanto é essa queda, né?
E pelo que eu entendi nas simulações aqui, também analisando, esse MOSFET aqui, o Q3, nunca vai entrar em condução, porque nunca vai chegar a 5 volts aqui, ó, certo? Em todas as situações, ó, se eu abrir aqui, no caso chega no 0 volts, aqui não chega a nada, certo? Beleza? Então essa é a análise que eu fiz. Eu não entendi alguns pontos que ele pediu aí, mas é mais ou menos isso. O circuito realmente funciona, né? Não vejo aplicação para esse circuito, mas acho que ele quer simular mais a parte teórica da coisa, né? Parte de você calcular aí os pontos, enfim. Espero ter ajudado. Valeu, boy.